Biosfera de volta no Aquário de Santos. O visitante pode conhecer mais de 150 espécies. Nós estamos agora de frente ao tanque oceânico, é um dos maiores tanques que a gente tem aqui no aquário, são aproximadamente 360 mil litros de água salgada. E aqui a gente pode encontrar vários peixes que nadam no oceano aberto, né? Desde a Cernambiquara, o bagre, o paru branco, o robalo, a miraguaia, que foi aquele peixe grande que acabou de passar aqui. São animais que vivem no oceano aberto e são animais que adquirem assim, um porte assim, razoável, né? Eles podem crescer assim, até um tamanho razoável para a espécie. O parque, juntamente com o Projeto Tamar, trabalha pela preservação das tartarugas marinhas. A gente tem um trabalho junto com o Projeto Tamar, né? O Tamar já trabalha há vários anos com reabilitação de tartarugas marinhas e o Aquário de Santos também já trabalha com esses animais. E o que acontece é que a gente tem uma autorização deles para expor esses animais, para deixar esses animais em exposição para o público, e assim que eles estão reabilitados, eles são devolvidos à natureza. Um fiscal do Tamar, um responsável do Tamar vem nesse momento para acompanhar essa soltura, ele anilha esse animal recebe uma marcação e ele pode ser solto e devolvido para a natureza tranquilamente. Quais são as espécies que a gente tem aqui? Então, aqui no nosso litoral de São Paulo, a espécie que mais ocorre é a tartaruga verde, que é uma tartaruga assim, praticamente de uma grande abrangência assim, para o nosso litoral, um animal onívoro que come praticamente qualquer coisa na sua fase juvenil. E esse é um problema para esse animal, porque como ele come qualquer coisa, não tem uma alimentação muito específica, é nesse momento que ele se alimenta de lixo, detritos que não fazem parte da sua dieta, e muitos desses animais acabam chegando no aquário ainda com essa fase juvenil, não numa fase adulta. Para terem os filhotes, as tartarugas marinhas se dirigem a uma praia tranquila, cavam um buraco e depositam os ovos. As tartarugas, assim como outros organismos, eles têm um papel biológico dentro do ecossistema. Então, se você tira algum desses organismos, seja uma tartaruga marinha ou uma espécie de tubarão, vai existir um desequilíbrio ecológico porque alguma espécie vai se sobrepor. E se aquela espécie se sobrepor, outra espécie vai deixar de crescer. Então aí começa um desequilíbrio, onde aquele animal que fazia aquele controle ambiental deixa de existir naquele ambiente, e aí você tem um desequilíbrio, e isso é muito difícil de reverter quando já chega nesse ponto. No Brasil, onde elas ocorrem mais? Então, em todo o litoral do Brasil a gente tem a ocorrência da tartaruga verde, mas no estado de São Paulo a gente tem uma incidência bem grande. São animais que vivem próximo das costas, gostam de se alimentar de algas, de animais que ficam incrustados nas rochas, por isso que a gente tem essa proximidade muito grande desses animais da costa. O lance das algas, elas acabam confundindo, por exemplo, com sacolas, quando tem esse tipo de lixo no mar, e isso pode afetar, por exemplo, a sobrevivência de uma espécie como essa? Com certeza. A tartaruga verde, ela recebe esse nome porque depois da passada da fase juvenil, ela se torna exclusivamente de alimentação de algas, por isso que ela recebe o nome de tartaruga verde. E a alga é um organismo, é um vegetal marinho que ele cresce com certa facilidade. Então, às vezes, a gente vê um vasilhame de plástico cheio de alga. E isso, para uma tartaruga marinha, ela não diferencia esse tipo de material, ela pode ingerir o animal completo, o organismo completamente. Ela vai ingerir o plástico, vai ingerir a alga, vai ingerir tudo junto. Isso acabou obstruindo o animal completamente, ela não consegue se alimentar de mais nada e ela vai ficando fraca, vai ficando debilitada até chegar próximo da costa, chegar próximo das praias, para serem recolhidas e trazidas para o aquário. E olha aí quem tem um lugar garantido no aquário, os pinguins. São aves marinhas que não voam e que podem ser encontradas em lugares frios como a Antártida. Mas é possível observar algumas espécies na América do Sul, na Nova Zelândia, no sul da África e na Austrália. Alex, que espécie é essa de pinguim que a gente observa agora?
Bom, aqui a gente está vendo o pinguim de Magalhães, que é a espécie mais comum aqui na nossa costa, né? Em determinadas épocas do ano, esses animais acabam saindo da região onde eles vivem, na Patagônia Argentina, e acabam vindo aqui para o litoral brasileiro. Muitos dos animais que acabam chegando próximo do litoral chegam fracos, debilitados e acabam vindo parar nas praias, né? E a partir do momento que eles estão nas praias, são recolhidos por banhistas, a guarda costeira ou até os bombeiros e encaminhados ou para Aquário de Santos ou para outra instituição mais próxima que possa receber esse animal. Mas eles sempre podem aparecerem por aí. Que tipo de orientação você deixa para as pessoas, por exemplo, um banhista encontra o pinguim, que atitude que ela tem que tomar nesse momento? Bom, a princípio a gente sempre orienta para não tocar no animal, né? Porque, queira ou não, é um animal selvagem, ele pode estar fraco, pode estar debilitado, mas ali num momento de desespero o animal pode desferir uma bicada, pode querer se defender de alguma forma. A princípio é não tocar no animal, né? Chamar algum órgão responsável, seja os bombeiros na praia, seja a guarda municipal, guarda costeira, qual for o órgão mais próximo para talvez estar dando um destino para esse animal. Mas a princípio é não tocar no animal, às vezes só observar o animal, ver em que condições que ele está. Às vezes o animal está só descansando, ele acaba retornando para a água. Mas a principal dica é não manusear de primeira, porque pode ser um risco para o animal e para o banhista também. Como que é a reprodução deles? Bom, esses animais aqui eles são monogâmicos, né? Eles formam um casal e vão com esse casal até o final da vida. Eles vão fazer posturas de um ovo, no máximo 2 ovos assim por reprodução, e esses filhotes são cuidados pelos pais assim por um longo período, por uns 2, 3 meses, eles ainda são cuidados pelos pais para depois ganharem a vida livre na natureza. E eles vivem quanto tempo mais ou menos, Alex? Bom, a gente tem poucos registros assim de tempo de vida para esses animais, mas a gente já viu assim, conversando com outros aquários, que existem pinguins que em cativeiro chegaram a viver seus 20 e poucos anos, que é um tempo elevado para um pinguim, sabendo que na natureza ele pode chegar a viver uns 15, 20 anos, mas a ideia do cativeiro é essa, ela prolonga a vida do animal, né? E como que é feita a alimentação deles? Esses animais eles são alimentados 2 vezes por dia, são alimentados pelos nossos estagiários, né, os tratadores, e eles se alimentam basicamente ou de manjuba ou de sardinha. São peixes inteiros que são oferecidos aos animais e é uma alimentação controlada. Como eles estão no cativeiro, eles não vão ter que nadar muito, não vão ter que correr atrás do alimento, né, nadar atrás do alimento, então nesse horário da alimentação eles alimentam um por um, e é uma alimentação balanceada. Cada animal tem uma anilha, tem uma marcação na nadadeira, então a partir disso eles, através de uma numeração, eles alimentam cada um com uma alimentação adequada. Se algum animal fica sem se alimentar, se ele não veio para se alimentar, já é um motivo para estar falando com o pessoal da veterinária, para ver se esse animal está bem, se ele não precisa fazer algum exame, o porquê que ele não foi se alimentar naquele dia. O pinguim é uma ave com o seu bico, com a asa, ela deixou de voar, né? Perdeu a capacidade de voar, mas não aparece, né? Mas ela tem as penas são bem justapostas, mas é uma ave, bota o ovo, tem o bico, só a única diferença é que ela não voa mais, né? Esse recinto que vocês estão vendo é um recinto climatizado, né? A gente mantém uma temperatura constante nesse ambiente, em torno de 17, 18 graus, que é a temperatura agradável para esses animais, mas eles também suportam uma temperatura um pouco mais elevada, né? Chegando aos 28 graus. Por isso que a gente tem outro ambiente, que é o solário, é um ambiente sem refrigeração, com a água salgada, normal, mas eventualmente em dias de calor eles podem ir para esse outro ambiente, nadar, fazer a troca de penas e biologicamente isso é bom para eles porque fica mais próximo do ambiente natural, né? Aqui, logo na frente, a gente consegue ver dois exemplares, né, de pinguim de Magalhães.
Essas duas espécies são espécies assim que já são adultos. A gente pode perceber isso pela coloração do animal. Ele já está bem definido, as listras pretas e brancas dele. Isso é diferente daquele outro pinguim que a gente vê ali atrás que está se coçando agora. É um pinguim que tem a cor dele um pouco mais uniforme, né? Ele está preto e branco, mas as listras ainda não estão definidas. Então a gente sabe que aquele é um animal juvenil, ainda não chegou na fase adulta. Aquele outro atrás que ele está com um pouquinho de falha nas penas, isso é uma coisa normal que acontece para as aves em geral, né? Os pinguins eles trocam de penas de temporadas em temporadas. Caem as penas antigas e nascem penas novas para eles poderem ficar protegidos do frio, impermeáveis à água. Biosfera de hoje fica por aqui, mas a nossa visita às espécies do Aquário de Santos continua na próxima edição do programa. Tchau!